Ei, fala galera, e hoje vamos com mais um vídeo. Eu sou Protogen00 e hoje iremos falar sobre os Crux. Eles são uma espécie bem mais antiga que os Coelagons. Eles já possuem 19 anos, logo sua criação foi lá em 2006. É realmente impressionante o quão antiga essa espécie é e o quão subestimada ela é. Só pra vocês terem uma ideia aqui, eu sou mais novo que essa espécie, porque eu nasci em maio de 2010. Essa espécie foi criada para outubro de 2006, cara. Olha isso. Eu, particularmente, nunca ouvi falar dos Crux até o vídeo das espécies de furries que são subestimadas. Mas enfim, vamos começar o vídeo. Uma espécie subestimada, que merecia mais reconhecimento. Há quase 20 anos tentando se impor dentre as espécies mais reconhecidas. Eu apresento a vocês os Crux. Como podemos perceber, o Crux é um híbrido de muitas espécies juntas. Nós podemos ver o focinho típico de lobo, por exemplo. Eles possuem um padrão de pelos até que único, né? Como podemos perceber. É como se fizeram uma pintura abstrata no corpo dele. A mesma foi criada por Maluk no Second Life, em 31 de outubro de 2006. Essa espécie vai literalmente fazer 19 anos em 2025. E em 2026, ela irá completar os 20 anos. A parte do tempo voa. A criadora, na época, não havia posto muitas informações. Apenas em 2015 foi acrescentado mais. Atualmente, pelo visto, a comunidade dos Crux estão sendo gerenciados por membros que não trabalharam no Crux originalmente. Em 1º de julho de 2020, após uma média de 2 anos de polimento e de trabalho, a Cerberus ela lançou uma nova atualização do Crux, fortemente inspirada nas promoções e recursos de uma outra aparente antiga versão dos Crux, que era chamada de V2, acho que era. Agora vamos para a sua biologia. Tipicamente, um Crux, ou Crus em latim, é considerado um híbrido mutante criado a partir de várias espécies por meio de acidente mágico ou experimentação científica. Eles são tipicamente bípedes e sencientes. Têm orelhas grandes, padrões de pelos incomuns e uma tendência a afixar acessórios em suas caudas. Ao caminhar, eles tendem a balançar os seus corpos em uma marcha exagerada e, ao correr, avançam com passadas largas. Eles têm dentes e garras grandes e afiados e tendem a ser muito magros. Eles tendem a ter uma aparência muito canina, até porque a gente viu que a cara lembra muito de um lobo, com caudas longas, orelhas grandes e curvas e olhos grandes também, muitas vezes de cores incomuns. A maioria, embora nem todos os Crux são listrados ou têm marcas complexas em seus corpos, sejam elas naturais ou resultado de qualquer coisa que os tenha criado. Não se sabe como é a estrutura interna de um Crux, embora a melhor suposição possível seja que seja mais próxima da dos mamíferos, já que a maior parte do restante do corpo parece compartilhar muitas características mamíferas. Isso pode depender da história usada para explicar a criação do híbrido, que pode ser por meios mecânicos, experimentação ou magia. É inteiramente possível que eles tenham órgãos ou estruturas extras ou com funcionamento diferente e sejam quase estranhos às normas da maioria das espécies. As tendências mais predominantes para os membros da espécie Crux são alterações corporais, implantes cibernéticos, algemas e insanidade neles. Embora a história por trás da espécie seja bastante escassa, uma história básica foi construída durante o período em que o conceito avançou na onda V2. Essas informações ficaram mais claras e explicadas durante uma conversa registrada em junho de 2016. Aliás, vocês sabiam que eles não têm um gênero específico? Pois bem, o Crux foi retratado pelo criador como um personagem sem gênero específico. Não foi especificado se isso significa que os próprios Crux não têm gênero ou se foram simplesmente desenhados como andrógenos. O vendedor do Crux de Maluk no Second Life diria: "Este é um avatar sem gênero", se você tentar obter um feminino. A maioria presume que isso foi deixado intencionalmente em aberto para os fãs da espécie fictícia. Porém, muitos Crux tendem a permanecer sem gênero, embora isso tenha se tornado uma dica
diretriz mais rígida nunca foi a intenção. Em um breve momento, Maluk pediu explicações. Em janeiro de 2016, Maluk deixou claro que era algo para todos trabalharem e escolherem o gênero de sua preferência. Os indivíduos cruciais que possuem genitália não se identificam com uma constituição específica da espécie. Mutações alteram muitos processos internos e pode ser difícil identificar aqueles com genitália entre macho e fêmea devido ao formato e à composição de seus órgãos específicos. Tais mutações tornam quase impossível a reprodução sexuada, pois a composição interna pode não permitir o desenvolvimento de um feto/óvulo fértil, ou mesmo a formação adequada de espermatozoides ou óvulos. Alguns Crux possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos que parecem totalmente funcionais. No entanto, isso nem sempre acontece. Lembre-se de que um Crux não se enquadra nos padrões de nenhuma espécie em termos de aparência, sexualidade, gênero e órgãos reprodutores. Cada Crux é diferente e pouco se sabe sobre sua diversidade. Isso aqui está muito complexo para minha pequena cabecinha. Crux vem em vários tipos, distinguíveis pela coloração de seus pelos e marcas, que mudaram ao longo do tempo entre as diferentes versões dos avatares Crux lançadas no Second Life. Há uma crença entre alguns membros da comunidade Crux que os diferentes tipos de cores representam diferentes atitudes ou emoções daquele tipo específico de Crux, embora isso nunca tenha sido oficialmente confirmado pelo criador da espécie. Um cartão de anotações tem circulado no Second Life, que também parece ser descritível, já que vários idiomas foram usados para descobrir os nomes básicos. A comunidade Crux passou por várias ondas de popularidade, ativa tanto online quanto presencialmente em convenções furry, tanto que eu já vi, quando eu estava pesquisando em imagens para botar lá na thumbnail, eu vi uma Fursuit Crux e é muito lindo. Muitos têm sua própria Fursuit. Como mencionado anteriormente, a comunidade não é dirigida/moderada por criadores, mas sim formada por vários grupos pequenos. Como alcançar um ou mais deles ficará a critério do espectador que fará sua pesquisa. Para não divulgar nomes ou destacar grupos, não serão fornecidos links para facilitar a busca. Alguns grupos foram dissolvidos ou extintos já. Um fato menos conhecido sobre o Crux é que um grande grupo de Crux é chamado de Asilo de Crux. Lá só se reúne ex-pessoas do CAPS, galera, pode confiar, porque eu sou um deles. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Mas enfim, é nóis e falou!